Olá pessoal, me chamo Amanda Gabriela, sou professora da escola ETP, Escola Técnica Particular do Núcleo de Gravatá, ministro o módulo de Anatomia e Fisiologia Humana e nós vamos dar início à aula 7, o Sistema Geniturinário. Essa aula não foi ministrada em sala de aula ainda, porém nos foi garantido pela coordenação, como todos já sabem, que essas aulas que estão sendo ministradas neste sentido online, né? Elas também vão ser repassadas novamente em sala de aula, para que vocês possam rever esse conteúdo de maneira mais didática e presencial, né? Para que a gente possa realmente ver, aderir mais conhecimento, discutir sobre algumas questões a serem discutidas, trocar dúvidas, fazer alguns planejamentos de atividades práticas dentro e fora, se possível, de sala de aula. E é isto. Então, nós vamos dar início ao sistema geniturinário. Mas antes de tudo, eu queria falar com vocês sobre uma questão. A professora Lislane, que é do mesmo módulo de Anatomia e Fisiologia, ela está conseguindo ministrar essas aulas de forma online no YouTube, fazendo a transmissão ao vivo. Só que meu computador não está pegando a câmera, a webcam, a função da webcam não está pegando. Tentei baixar aplicativos, só que não consegui o êxito nesses aplicativos para que eu pudesse repassar essas aulas no mesmo formato para vocês. Mas nada impede que vocês possam acompanhar também essas aulas. A questão de Lislane, ela começou o conteúdo dela por anatomia. Já a gente começou por fisiologia. Não sei se vocês lembram, na primeira aula, eu comentei com vocês que nós teríamos dois tipos de avaliação, né? A avaliação prática, que seria a avaliação de anatomia, que será uma avaliação prática, e uma avaliação teórica, que seria exclusivamente para a fisiologia. Então, como fisiologia, ela adere muita coisa, então muito assunto, precisa de abrir muitos detalhes, eu achei melhor começar por fisiologia e depois a gente dá o início à anatomia, certo? Como a gente já está no geniturinário, possivelmente depois nós vamos começar com o conteúdo de sistema reprodutor feminino e logo depois sistema reprodutor masculino, de forma online, né? Porque de acordo com o decreto, o governo estabilizou que até o dia 30 desse mês de abril nós estaremos dessa troca online. Então a gente tá vendo aí surras de lives, surras de conteúdo na internet, empresas produzindo o seu marketing, né, por produtos digitais e propagandas digitais também. E nada mais do que justo que a gente também praticar essa questão do conhecimento e dessa troca de conhecimento por aqui e pela maneira mais fácil que a gente tem, que na realidade é essa, de internet. Como eu sempre digo para vocês, estarei sempre disponível. Meu WhatsApp tá aí, tô online quase todas as horas do dia. Enfim, quem quiser me procurar para tirar dúvidas sobre assunto, tanto de Lislane, se os meus alunos estiverem também assistindo as aulas de Lislane, que é de um ótimo conteúdo, mesmo a gente não tendo visto ainda, porém vai ser visto em sala de aula ou por aqui mesmo, assim que a gente terminar, né? Então, assim, eu sempre estou aqui para vocês tirarem dúvidas, para que a gente troque esse conhecimento e que a gente consiga
sair dessa o mais rápido possível. Então, a gente tem que produzir esse conteúdo da melhor forma possível. Tentei baixar alguns aplicativos e para solucionar essa questão da webcam, que eu não estou com ela disponível no computador. Tentei baixar alguns aplicativos no celular, só que eu não consegui conectar nem via USB, nem via Bluetooth. Mas na crise, crie, né? Então é isso aí, pessoal. A gente vai dar início a essa aula 7 do sistema geniturinário e era esse recado primeiro que eu queria dar para vocês. Então, vamos lá começar mais uma aula de anatomia e fisiologia com a aula 7 do sistema geniturinário. Bora lá! Então, vamos lá dar início ao sistema geniturinário, onde durante algum tempo o sistema geniturinário foi chamado de sistema excretor. Só que daí, com alguns estudos, a gente percebeu que o sistema geniturinário não servia apenas para excretar algumas substâncias. Quando a gente fala em excretar, o que a gente pensa? Excretar. A gente pensa em uma coisa que não foi tão boa assim, né? E que a gente quer deixar de lado. Então, o sistema geniturinário, ele não foi formado para deixar tudo de lado ou abandonar tudo que ele conseguiu de lado. Sim, selecionar algumas substâncias que sejam providas de substâncias boas e substâncias ruins e sim excretar aquilo que não for tão bom para aquele sistema e conseguir adaptá-lo, né, a todo esse sistema. Enfim, o sistema geniturinário é um dos mais importantes, pois ele faz com que a gente tenha a função de secretar algumas substâncias boas para o corpo e secretar também, ou excretar, né, como já foi dito, algumas substâncias que não servem mais para os diversos órgãos de forma simples e mais rápida do que o sistema gastrointestinal. Bem, e de que o sistema geniturinário é formado? De rins, uréter, bexiga e uretra. Então, rins, a gente fala rins porque são dois, o direito e o esquerdo. O direito é mais baixo que o esquerdo porque o fígado está localizado bem acima dele e é um órgão grande, adicional, né? Então, ele fica um pouco mais baixo do que o esquerdo. Complementando assim com o uréter, os dois canais, né? O rins parece dois feijões, dois caroços de feijões, uréter, a bexiga e a uretra, que é aí por onde vai ocorrer a excreção dessa maioria das substâncias. Se a gente for lembrar e voltar à anatomia, a gente vai lembrar das costelas, que são as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes. As costelas verdadeiras, a gente lembra que é da primeira à sétima, a falsa da oitava à décima e as flutuantes da 11ª à 12ª, que são as que protegem principalmente o sistema renal, né? Que auxilia nessa proteção renal, que a gente sempre fala sobre algumas atrizes que fazem a retirada dessas costelas flutuantes para ficar com aquele corpo mais violão, mais marcado, né? Mais acinturado. Porém, no caso de alguma pancada ou alguma lesão em questão óssea da costela ou das costas ou de alguma vértebra, esse rim possivelmente será perfurado e poderá ocasionar até uma morte. Então, a gente vai começar pelos rins. Então, quais são as principais funções dos rins? Armazenar, produzir
e levar para fora a urina. Ou seja, determinar aqueles elementos e substâncias químicas e físicas que não fazem a determinada função naquele órgão, certo? Fazer a regulação da composição química no sangue e ainda de seu volume. Eliminar o excesso de líquido, que a gente vai ver mais à frente. Uma questão também que ele pode impulsionar na questão da pressão arterial sanguínea, certo? E resíduos existentes no organismo, fazendo isso através da eliminação pela urina. Garantir que se tem um equilíbrio aceitável, ou seja, quando a gente fala garantir um equilíbrio, a gente pode falar também de o quê? De homeostase, que a gente já viu em outros slides, em outros sistemas, né? Dos minerais do organismo. E ajudar na regulação da produção de células vermelhas, ou seja, das hemácias, no sangue. Para esse slide, principalmente, eu preciso que vocês estejam, para esse vídeo, né? Para essa videoaula, principalmente, eu preciso que vocês estejam com o slide todo aberto, certo? Para que a gente tenha uma visão da questão renal, do que é esse rim na questão da anatomia. Porque eles têm pirâmides renais, papilas renais, pelve renal, cálice menor, cálice maior, córtex renal, medula renal, artéria renal, veia renal, ureter e hilo renal. Tudo isso vai ser explicado da melhor forma possível, certo? Para que não haja nenhuma dúvida para vocês. Quando a gente fala em artéria renal e veia renal, a gente vai pensar o quê? Tudo que é vermelho a gente viu no sistema circulatório, que é o quê? Que é quando uma artéria ela vai encaminhar o sangue para aquele órgão, não é isso? E tudo que é azul é quando a veia vai encaminhar para aquele órgão, ou seja, a vermelha, a artéria aorta vai encaminhar o sangue para os rins, formando as arteríolas, e o azul, que no caso é a veia renal, a veia cava inferior, para as veias suprarrenais, que são as veias preferivelmente do sistema renal. E como esse sangue faz para entrar no rim? Ele entra pela pelve renal, ou seja, entre artéria, veia e ureter, existe o hilo renal, que é ali uma ligação que faz com que todo esse sangue permeie ali dentro e faça a circulação de todo o sangue dentro daquele órgão, ou seja, dos rins. O rim, por si só, ele consegue filtrar cerca de 180 litros de sangue por dia, sendo uma grande parte filtrada nas artérias, que é a parte vermelha, como a gente já viu, e cerca de 1,5 litro excretando em forma de urina, ou seja, caminhando pelo ureteres e indo para a bexiga, todo aquele processo que a gente viu no processo geniturinário, certo? Em todos aqueles órgãos. 1,5 litro é excretado em forma de urina, 188 litros por hora, 7,5 por minuto e 100,5 ml também pela veia cava por minuto. Ou seja, aí tem um grande fluxo de sangue, né? A gente vê que o rim ele tem um grande fluxo sanguíneo para que possa produzir as suas determinadas funções diante do sistema circulatório e diante de todos os sistemas, que a gente vai ver que o rim é um órgão vital para o ser humano. Daí a gente chega a se perguntar, como esse sangue consegue chegar nos rins? Pelo coração. Porque o coração a gente vê que ele fica no meio do externo ali, né? Então, o coração, as articulações, os rins, as veias superiores e inferiores
fazem com que essa passagem de sangue ocorra aí nesse sistema e faça que esse sistema seja totalmente vascularizado com a grande proporção de sangue de até 180 litros de sangue por hora. E são divididos em várias partes. A gente pensa no rim como uma laranja cortada ao meio, né? Que quando a gente corta uma laranja ao meio, a gente vê que sempre tem, sem descascar, eu tô falando no caso. Então, a gente sempre vê que tem aquela parte mais durinha, que se chama o córtex, né? Então, a polpa, que é o que a gente chega a comer realmente, é a polpa, a medula. Então, quando o sangue vem chegar ali, o sangue já vem filtrado, ou seja, já vai existir um filtro de sangue ali, uma reação de pH entre esses sistemas. Quando um vai passar para o outro, uma organela vai passar para o outro. Então, o pH do córtex não vai ser a mesma da medula, nem vai ser a mesma dos cálices, e por aí vai se encaminhando. Então, aí a gente vai ter que reconhecer a tabela do pH. Então, o que é a tabela do pH? A tabela do pH, ela vai se subdividir de 0 a 14. Então, de 0 a 7, esse alimento é ácido. 7 é neutro. E de 8 a 14 é alcalino. Então, aí a gente vai ver algumas preposições de elementos que são ácidos, neutros e alcalinos. Então, vamos lá, em algumas preposições de alimentos ou produtos ácidos. Ácidos, a gente tem em comum limão, vinagre, ácido sulfúrico, que a gente usa em limpeza, às vezes de banheiro, alguma coisa, ácido clorídrico, né? Tomate é um alimento ácido, certo? Água de chuva também é. E o que a gente vê em elementos neutros? Leite é neutro. Água de torneira são elementos neutros. Detergente, tanto é que quando a gente bota óleo, tipo a gente tá melado de óleo na mão, vai preparar alguma coisa na cozinha com óleo. Então a gente lava com detergente, a gente vê a diferença, né? Porque são dois produtos totalmente diferentes. Então, alcalino, a gente já vê soda cáustica, ovo, sabonete, alvejantes, amônia, leite de magnésio, água sanitária. Então, são produtos aí que a gente vai ver a diferença nessa tabela do pH. Ou seja, esse processo renal da gente sofre também uma questão de processo de pH, do que é o pH sanguíneo e o que esse sangue está filtrando. Qual o pH desse sangue e como a gente pode recolocar ele no nosso sangue, trazendo ele para a medula, para o cálice, para o córtex, para a polpa. Em segunda questão, no sistema renal, a gente tem a reabsorção. Então, a gente vai ver o que esse rins absorve. O rins absorve H2O. O que é H2O? Água. Na. O que é Na? Sódio. Sódio é sal. Certo? Sl, cloro. K, potássio. E glicose. Certo? Então, o rim tende a absorver essas substâncias para si, fazendo com que ele tenha uma reação de pH ou de fluxo sanguíneo
aí dentro dele, né? Juntamente do rim, a gente vê uma camada extrema dele, ou seja, bem dentro, que é um néfron, que se trata de uma cápsula glomerular, onde são compostas de glomérulos, túbulo proximal, túbulo distal contorcido, alça de N ou alça de néfron, como é chamado o órgão, né? E túbulo coletor, que faz com que aconteça essas transformações também dentro desse processo renal. Então, o néfron ele ainda é responsável pela relação do córtex e das pirâmides renais, né? Que faz com que volte pelas vias superiores as substâncias que já não fazem mais tanto sentido no sistema, levando a creatinina e a ureia a serem eliminadas pelos canais da uretra até chegar nos uréteres, bexiga e completar, né, até chegar à urina. Então, o néfron tem 3 principais funções, ou seja, filtragem, que é o sangue, a reabsorção e a excreção, assim também comparado um pouco com o sistema renal. Juntamente do rim, a gente vê uma camada extrema dele, ou seja, bem dentro, que é um néfron, que se trata de uma cápsula glomerular, onde são compostas de glomérulos, túbulo proximal, túbulo distal contorcido, alça de N ou alça de néfron, como é chamado o órgão, né? E túbulo coletor, que faz com que aconteça essas transformações também dentro desse processo renal. Então, o néfron ele ainda é responsável pela relação do córtex e das pirâmides renais, né? Que faz com que volte pelas vias superiores as substâncias que já não fazem mais tanto sentido no sistema, levando a creatinina e a ureia a serem eliminadas pelos canais da uretra até chegar nos uréteres, bexiga e completar, né, até chegar à urina. Então, o néfron tem 3 principais funções, ou seja, filtragem, que é o sangue, a reabsorção e a excreção, assim também comparado um pouco com o sistema renal. Já o néfron, eles são compostos de nitrogenados como creatinina, amônia, ácido úrico e entre outros, né, que ficam entre o córtex e entre os nossos cálices renais. Como a gente já viu, a função, a filtragem, o sangue, reabsorção e a excreção. Então, em que se consiste a alça de Ellen, né? Ou a alça do néfron? É uma rede de túbulos contrariados proximais, arteríolas aferentes, capilares, glomerulares, alça de M, que é o principal, e o túbulo contrariado distal. Dentre tudo isso, até passar entre os ureteres, a bexiga ela é capaz de aguentar até 80 ml de líquido, né? Para que se possa expelir essa urina e possa ser excretada de acordo com as substâncias do sistema geniturinário. Já no sistema excretor, a gente vê uma alta substância de água ou baixa substância de água, né, em todo esse processo, em questão dos eletrólitos da água e toxinas da mesma, em questão de produção de urina. E a gente trabalha muito com a homeostase, ou seja, quando o corpo está hidratado, possivelmente existe um equilíbrio hídrico entre a água e o eletrólito entre o corpo, transformando em uma manutenção do pH do sangue, ou seja, deixando esse pH neutro. Qual a quantidade desse pH neutro? pH número 7, certo? Então, quando a pressão arterial ela se encontra mais alta, é porque existe um grande nível de água
ali guardada no corpo, ou seja, uma retenção de líquido, né, na pressão. Mas quando essa retenção de líquido se torna menor em nosso corpo, ou seja, esses eletrólitos se tornam menor, ocorrendo uma menor pressão em nossos órgãos vitais, então regula uma quantidade da água, então consegue manter essa questão dos eletrólitos e de nossa pH. Juntamente com o sistema agente urinário, a gente tem os ureteres, que os ureteres são aquelas duas ligas, tipo, tem os dois grãozinhos de feijão, que ali são chamados os rins, e os dois canais, que são chamados de ureteres, que é o que vai levar esses elementos até a bexiga, certo? Então, eles são compostos de uma camada mucosa, ou seja, contém um líquido que contém uma proteção, né, daquele uréter, que constitui a parte interna do órgão. Porém, é uma camada muscular. A segunda camada do uréter é composta também por duas camadas musculares lisas, por ser um produto líquido que vai passar de maneira unidirecional, uma interna e outra externa, sem presenças de válvulas, e uma camada adventícia também, que é uma camada mais externa, onde se encontram vasos sanguíneos e algumas fibras nervosas. Então, sendo sua função principal transportar a urina dos rins para a bexiga por meio de movimentos peristálticos, que a gente viu no sistema gastrointestinal, como ocorrem os movimentos peristálticos no nosso organismo, na musculatura lisa, né? E a urina se move ao longo dos ureteres devido ao peristaltismo e à quantidade de urina que esse rim vai produzir conforme a quantidade de composto sanguíneo que existe ali naquele rim e a força da gravidade, assim como o líquido retido no nosso corpo. Já a bexiga, ela tem a função de secretar em torno de 80 ml em média de líquido, possuindo a uretra, né? Os músculos são periuretais com orifícios oriuterais e músculo difusor dilatado ou relaxado, que a gente viu também do nosso sistema nervoso central, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que é quando a gente vê que é quando um liga e quando o outro desliga, ou seja, quando a bexiga está contraída e o outro quando a bexiga está relaxada, certo? Então, também faz parte do nosso nervoso central. E qual é o conceito de bexiga? A bexiga se localiza na parte inferior, ou seja, ali perto, já no final do canal geniturinário, né, no inferior do abdômen, na sínfise púbica. Nos homens situa-se logo à frente do reto e nas mulheres na frente da vagina, ocorrendo nas mulheres uma patologia muito recorrente em mulheres, porque esse canal é bem menor, como a infecção urinária. Já os homens não têm tanto índice de infecção urinária assim, por conter esse canal da bexiga maior, né, no espessura maior e no tamanho maior também. É um órgão totalmente muscular, elástico e oco, né, que faz com que a gente concentre um certo número de líquido dentro dele, que faz produzir, armazenar e eliminar essa urina pela uretra. Ela ainda é subdividida em 4 partes: a ápice, o corpo, fundo e o colo. Então, o ápice é quando vai descendo ali do ureter, né, o corpo. A bexiga em si, o fundo, quando está chegando perto da uretra. E o colo é quando já está na uretra.
Então, na saída da bexiga, a gente encontra um músculo que faz com que se contraia e se relaxa involuntariamente, que é o que permite, que impeça muitas vezes a saída da urina. Quando a gente diz, não, dá para aguentar mais um pouquinho, ou não, não aguento mais. É porque esse músculo que é voluntário, que é feito de maneira voluntária, né? Que se contrai e descontrai involuntariamente, possa ser realizado. Já a uretra, que é por onde sai o nosso xixi, nossa urina, ela é um canal que é responsável justamente que conduz a urina do interior da bexiga para fora. Então, ela vai terminar ou no pênis ou na vagina, né? Juntamente com os rins e as demais vias urinárias. Então, ocorre todo esse processo. Então, ainda assim, a gente vai tratar de algumas patologias. Umas patologias que eu achei necessárias e, assim, bem constante, que a gente sempre vê. Aí eu trouxe para vocês para que a gente possa falar e depois no grupo discutir, ou no privado também, por algum lugar, ter essa conversa sobre cálculo renal, né? Que são pedras calcificadas em um de nossos rins ou nos dois, que são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, que é resultante do acúmulo de cristais existentes, que é justamente o que faz com que forme essa pedra. E o que faz com que forme essa pedra? Falta de hidratação, ou seja, falta de hidratação não tomar água, não consumir alimentos que retenham líquido, não procurar estar se hidratando, obstrução de vias urinárias. Alguma desses cristais formados, quando eles chegam nos ureteres, eles fazem com que haja uma obstrução dessas vias urinárias, ou seja, tampa ali aquelas vias urinárias e, assim, né, quem já teve, eu já tive, por exemplo, uma crise renal, é uma dor imensa que tampa nossas vias urinárias e nós não conseguimos de jeito nenhum fazer a micção, né? E chega a realmente fazer um xixi sanguinolento, certo? E uma grande quantidade de cálcio, fosfato, cristalina. Muitas pessoas que fazem dietas também ao uso de proteína, tipo proteína low carb, que a gente vê muito. Vou cortar carboidratos e vou colocar muita proteína na minha dieta para perder peso mais rápido. Mas assim, essa proteína faz com que essa sua hidratação requeira uma maior atenção para que esses cristais não sejam formados no seu sistema renal. E qual o diagnóstico principal, o primordial? A dor intensa, né? Principalmente nas costas, atrás das costas, como se fosse ali nas costelas mesmos, nas costelas mesmo flutuantes. Sinais de sangue na urina, odor na urina, podendo ser também uma infecção urinária, um exemplo. Nada vai diagnosticar somente por uma dor na urina, né? Mas o principal exame para ser diagnosticado são raio-x de abdômen e uma ultrassom das vias urinárias ou abdômen total, para que a gente possa ver se essa pedra ou o cálculo cristal ainda está presente no seu rim ou se está no seu uretere atrapalhando aí a passagem da urina e por isso que você não está conseguindo fazer
ir no banheiro, né? Esse xixizinho aí. E tá sentindo muita dor, porque realmente existe muita dor. Então, quais são as recomendações e precauções para cálculos renal, né? Beba muita água regularmente. Água é sempre o segredo, de 2 a 3 litros por dia. Quem já teve cálculo renal sabe e não deixa de tomar. Tanto é que, não sei se vocês já perceberam, eu vivo com a garrafa d'água cheia justamente por isso, porque nunca mais eu quero passar por essa dor. O povo diz que é a mesma dor de ter um menino. Essa é a medida mais importante para prevenir o cálculo renal, né? Utilize filtro de papel quando tiver possibilidade de estar eliminando o cálculo, ou seja, para ver esse tamanho, para ver realmente se sai um cálculo, se é questão de cálculo renal, para poder depois orientar o médico e mostrar a ele o que aconteceu. Use medicamentos só sob prescrição médica, não vá puxar de vizinho. Meu vizinho tomou, ficou bom. Meu primo tomou, ficou bom. E também tem que ter muito cuidado com gestantes e gente que tem doenças estomacais, porque são medicações muito pesadas, né? Que pode atingir nesse processo. Controle e ingestão de alimentos ricos em proteínas, feito todos a vocês, de caso de dieta low carb, né? E a automedicação, que nunca é uma opção, né? E temos também o caso mais grave, que é o caso da hemodiálise, que é quando os rins deixam de funcionar, ou seja, esse sangue para de bombear para os rins. Então, uma máquina, ela vai fazer esse bombeamento. Então, a hemodiálise surge como uma opção de tratamento que permite com que essas toxinas que são responsáveis, né, por serem eliminadas e o excesso de água do organismo seja eliminado nessa técnica como uma membrana artificial, ou seja, uma máquina, que é o elemento principal, como se fosse um dispositivo que é o desaliesador, comumente conhecido como um rim artificial. Como acontece isso? O monitor transporta o sangue com segurança, claro, desde o paciente até o desfibrilador, né, que é um filtro para o doente. O monitor mistura e aquece esse desfibrilador que fornece corretamente a quantidade de sangue que ele precisa. E ele mede e regula o líquido a remover do doente através desse dialisador durante esse período de diálise. E o que é o dialisador? Ele filtra o sangue. As duas qualidades mais importantes de um dialisador é o desempenho e a compatibilidade, né? Que ele faz toda a questão renal. O desempenho do rim e a eficácia dele é como se fosse de um rim realmente que funciona por uma máquina. Realmente não, né? É um rim e uma máquina que limpa o sangue e a compatibilidade até o ponto de gerir o contato e fazer com que essas toxinas sejam liberadas e excretadas e esse sangue circule em meio ao rim. O que pretende saber se o dialisador idealmente é conseguir limpar o sangue sem causar efeitos secundários, que depende de paciente para paciente, independente do tipo de diálise. Tem pessoas que passam coisa de 5 meses fazendo diálise, tem gente que já são anos fazendo diálise. Eu acho que todo mundo conhece alguém que faz diálise, principalmente diabéticos ou hipertensivos, né? Que tem essa recorrência maior a fazer diálise, que são efeitos secundários de algumas doenças autoimunes.
e eles são feitos por acessos vasculares, né? Então, existem aí 3 tipos de acessos, que são feitos na diálise. A fístula arteriovenosa, a prótese, que é a apáfise, e o catéter venoso central para hemodiálise. Ou seja, a gente vai fazer uma triagem nesse paciente para ver qual é o acesso mais possível, mais provável, para fazer com que esse paciente não precise ficar trocando de acesso toda vez que for fazer diálise, quem sabe é diariamente, né? Essa diálise, e que precisa que seja feita. E se esse acesso for feito todos os dias, e aí, qual vai ser a reação do paciente? A gente tem que ser humano também para saber. E pacientes renais, eles têm uma falta uma desidratação grande, né? Por mais que eles possuam aquela famosa cara de lua, que é a retenção de líquido. Mas quando a gente vai pulsionar, a gente vê que não é tão fácil assim, como a gente pensa, por reter tanto líquido. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou encaminhar também um link de um vídeo para que vocês conheçam melhor e maior o processo da diálise, que me façam um resumo do processo da diálise e como a diálise acontece e quais os principais pacientes acometidos por por esse tratamento, né? E lembrando sempre que a gente tá aqui sempre que necessário. Então, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, eu acho. Então, assim, todas as redes sociais possíveis vocês têm. Se for possível, Instagram também. Eu vou deixar aqui embaixo, no fim desse vídeo. E vou colocar no WhatsApp também, para que vocês possam conversar, caso o WhatsApp não esteja pegando, enfim, entre outras funções que eu também entendo. Eu sofri bastante com a questão dessa webcam não tá pegando. Queria muito fazer para vocês esse vídeo ao vivo, só que infelizmente não deu. Eu tentei de tudo, minha gente. Passei a noite virada, mas não deu, não rolou. Mas assim, tudo a serviço do Senhor, certo? E a gente tem que ser a enfermagem que a gente quer ter. Então, bora aí estudar, bora aí procurar conhecimento, vamos procurar essa hemodiálise, vamos procurar esses pacientes renais, o que eles precisam, quais os cuidados paliativos, qual a alimentação que eles precisam, os cuidados com os acessos venosos, que é super importante. Esse cálculo renal, como a gente prevenir. Esses pacientes já diabéticos, hipertensos, como a gente prevenir de um futuro cálculo renal. Se a gente está se hidratando direitinho, se a gente está se cuidando, se a gente está cuidando um do outro, principalmente em questão de não sair de casa, não sair da rua, visto que a cidade está totalmente movimentada e a gente fica nesse fluxo de entra e sai de casa. Sempre tem um ou outro em casa que tem alguma patologia que é mais séria. Então, enfim, é isso que eu quero dizer para vocês. Desculpa mais uma vez por não ter dado para fazer esse vídeo online no YouTube, mas eu vou fazer o possível das próximas vezes, que espero que acabe logo, que eu quero ver vocês. E a gente possa se encontrar, se abraçar e se confraternizar, é importante, né? É muito importante isso da confraternização, da gente celebrar a vida, da gente celebrar quem tá conosco. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham um bom aproveito dessa aula. Vou encaminhar os slides. Tem coisa que tem no slide
e não tem na aula, tem coisa que tem na aula, não tem no slide. Então, eu preciso que vocês vejam os dois corretamente, direitinho. Eu vou deixar todas as instruções no WhatsApp mais tarde. E é isso. Beijo, boa noite. E espero que fiquem todos bem. E estou aqui. Um cheiro.